vamos orar pelo compartilhar da palavra. Quem desejar, ou quantos desejarem, né? Vamos pedir a bênção do Senhor, né? Senhor, nós oramos a Ti, pedindo a Tua cobertura, a Tua graça sobre nós. Senhor, sobre o Teu servo que vai tocar na Tua palavra. Amém. Que possa estar usando o Teu servo, cuidando do Teu servo. Amém. Nós pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Senhor, que Tu também ajuda os nossos corações a dar bem a Tua vontade. Senhor, que o nosso coração possa ser receptivo à Tua palavra. Nós pedimos para a glória do Teu nome, Senhor. Esse tempo é exclusivamente para Ti. Senhor, que Tu possa nos ajudar para que possamos desfrutar da Tua palavra, Senhor, nos nossos corações. Os nossos corações é lugar para a Tua palavra. Amém. Então nós pedimos a Ti, dispensa a Tua palavra. Amém. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos e rendemos graça a Ti. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graças ao Senhor. Bom, primeiramente, expressar gratidão. Pelo Senhor ter nos enviado, né, trazido ao Rio de Janeiro mais uma vez. E hoje nos deu graça para estar aqui na Rocinha, revendo os irmãos que estão aqui. Amém. Tive o privilégio, inclusive, de morar aqui no início da Rocinha, em 92, até o comecinho de 93. E a gente pregava o Evangelho aqui nessa região, juntamente com o Clécio, o irmão Juvenal, o Renato, o Fogo, né? Vários outros irmãos. Né? A gente tivemos um caminho aqui que o Senhor nos deu, de avançar como igreja. Tínhamos uma reunião da palavra quinzenal aqui muito forte, de irmãos, inclusive da região dos lagos. Foi um período assim muito bom. E os anos foram passando, né? Muitas coisas mudaram, novos irmãos, mas o Senhor é o mesmo, né? Amém. Amém. E nós estamos contentes em rever irmãos e irmãs. E temos visitado alguns núcleos, né, no Rio, e hoje o Senhor, cuidando de vocês, nos trouxe para fortalecer a comunhão. Amém. Servir os irmãos, né? Graças ao Senhor por isso, né? Eu queria considerar com os irmãos a palavra do Senhor, mas só abrir um parênteses, também estou muito feliz que o Atamásio e a Iracema, sua esposa, nossa irmã querida, Amém. puderam vir para nos acompanhar, estar conosco, a Miriam, minha esposa, e a Jéssica, né, minha filha. Amém. Como é bom a gente estar junto com os irmãos, servindo junto e cuidando uns dos outros, né? Eu queria considerar com os irmãos, especialmente no livro de Atos, alguns princípios que regem o avanço da obra do Senhor. Alguns princípios que regem a edificação em relação ao progresso voltado à missão de pregar o Evangelho. Eu penso que isso é algo que a gente precisa, vez após outras, reconsiderar e orar para que o Senhor abra os nossos olhos, para que a direção do Senhor também seja boa, né? Vamos ver como que o Senhor trabalhou com os primeiros discípulos, então se tornaram apóstolos, e quanta luz na palavra do Senhor existe para também nós trilharmos as mesmas pegadas que eles trilharam em obediência ao Senhor. Acho que os irmãos se lembram, mas vamos voltar, Mateus capítulo 28, nós precisamos ter em conta que todo o tempo que o Senhor esteve trabalhando com os seus discípulos, Ele estava treinando os seus discípulos. Ele não estava apenas reunindo pessoas para estar ao redor dele,
mas ele estava treinando e aperfeiçoando para que essas pessoas levassem a sua obra adiante. Ele não queria simplesmente ouvir, ele queria muito mais do que isso, ele queria praticantes da palavra. Ele não queria pessoas como numa sala de aula, ele queria operadores, cooperadores. E é interessante que Lucas fala que Jesus fazia e ensinava. Então ele fazia junto com os seus discípulos, e enquanto fazia, ele ensinava. Nós gostamos de ser ensinados numa reunião onde tem um mestre querendo ensinar para nós. Algumas vezes Jesus ensinou doutrina, mas quase toda a sua didática, ou seu método de ensinar era fazendo. E ele simplesmente não falava como fazer, mas era como alguém que fazia e chamava os seus discípulos para colocar a mão junto no que ele estava fazendo. E eles aprendiam ao mesmo tempo que eles realizavam. Como isso é maravilhoso, porque ele, cheio de graça, de amor e de misericórdia, ele incluiu pessoas tão deficientes, tão incapazes, na sua escola de discipulado, mostrando que a graça do Senhor é que capacitaria pessoas deficientes como nós, débeis como nós, a se tornarem cooperadores do Senhor. E aí quando chegamos no capítulo 28 de Mateus, verso 18, disse assim: e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por um lado, ele queria que os seus discípulos vissem que ele ressuscitou e agora está dizendo que todo o poder no céu e na terra foi dado para ele. Ele está no trono. Ele governa. Não devemos ter medo de nada. Devemos rejeitar um espírito de opressão, de covardia, de intimidação. Porque ele ressuscitou. Amém. Ele que está no trono. Ele é maior. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Agora, porque todo o poder foi me dado nos céus e na terra, portanto, já que todo o poder foi dado, vocês não têm que ficar trancados dentro de casa. Porque eles estavam com medo dos judeus. O que o Senhor falou para eles fazerem? Portanto, faz o quê? Ide. Mas como que vamos? A terra está infestada de demônios. Tem as religiões, tem os homens maus. Como que vamos? O Senhor fala: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ou seja, ele venceu. Ele já cumpriu tudo. Só que agora, aquele ministério que ele vinha desenvolvendo na terra, ele está mostrando que os seus discípulos deveriam dar continuidade. Se nós entendemos que todo o poder nos céus e na terra foi dado ao Senhor, só nos resta uma coisa: ide. Vão, não fiquem. Por que vocês estão ficando? Ou não cremos que o Senhor ressuscitou e tem todo o poder no céu e na terra? Por que estamos amedrontados? Porque quando eles viram que o Senhor morreu, eles ficaram com medo, eles estavam trancados dentro de casa. Jesus ressuscitou, entrou no meio deles e falou assim: olha, eles pensaram que era um espírito. Ele falou: não, olha aqui, o espírito não come, ele comeu com eles, mostrou a marca nas mãos, ele ressuscitou e soprou o espírito sobre eles. Falou que eles receberam o espírito e perdoaram as pessoas.
Mas eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Mas assim que fosse revestido de poder, o Senhor falou, vão. Porque ele ressuscitou e ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então eles deveriam ir na base da autoridade do Senhor que ressuscitou. E eles deveriam ir porque o Espírito Santo foi derramado e aquele mesmo Senhor que operou na terra, cheio de graça e verdade, agora estava morando dentro deles. Oh, irmãos, como isso é grande. Exercitar fé no que o Senhor fala. Muitos irmãos acreditam que essa palavra aí, o Senhor falou só para aqueles primeiros apóstolos. Interessante que nós cremos em muitas coisas que o Senhor falou no Evangelho de Mateus e nos outros evangelhos. Por que nesse aqui nós não vamos crer que esse mandamento ou essa palavra, embora foi dirigida aos discípulos, mas indiretamente ela foi dirigida a todos os discípulos, a todos aqueles que são pelo Senhor. Ou seja, que o Senhor habitou nos seus discípulos. Assim como Jesus andou na terra, fazendo bem, expulsando demônios, curando pessoas, pregando o Evangelho, e a mão do Pai era com ele, ele agora está dizendo que ele continuaria andando na terra, pregando o Evangelho, expulsando demônios, curando pessoas, fazendo bem, edificando a sua igreja, multiplicando os discípulos. Como? Que ele ia andar na terra fazendo isso? Através dos seus discípulos. Sua mão continuaria operando na terra quando a mão dos seus discípulos estivessem operando com ele. Se os discípulos não vão, impediriam a obra de Deus avançar. Porque Deus escolheu que os homens redimidos fossem cooperadores do Senhor. E essa não era a obra exclusiva de um homem. Essa era a obra exclusiva de todos aqueles que eram salvos pelo Senhor. Que fossem salvos pelo Senhor. Não tenham medo. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide. Façam discípulos de todas as nações. Pedro não poderia alcançar todas as nações, nem tampouco João, nem tampouco Tiago. Mas quando esse mandamento, através da obediência deles, também fosse reproduzida essa mesma obediência em milhares de outros, então todas as nações poderiam ser alcançadas pelo Senhor. Esse Evangelho do Reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Por isso que esse mandamento não foi só para Pedro, Tiago e João e os 12. Porque todas as nações precisariam ouvir. Mas ele está dizendo, não ficam, vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os. E o verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, o que é um discípulo? O Senhor falou assim, se alguém quiser vir após mim, o que ele tem que fazer? Você não é obrigado a vir após o Senhor. Mas se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Primeira coisa que tem que fazer, negue-se a si mesmo. Segundo lugar, tome sobre si a sua cruz. E o que mais? Siga uma pessoa viva que é o Senhor. O Senhor não falou assim, olha, basta vocês crerem, aí vocês começam a se reunir toda semana, algumas vezes na semana, vocês vão receber vários ensinamentos, vocês continuam ali reunindo 1 ano, 2, 10, 20, 30, 40, e cada um pode viver a sua vida do jeito que você quiser. O Senhor não falou isso. O Senhor falou assim, se alguém quiser vir após mim, não é se você quiser fazer parte de uma comunidade de irmãos, é se você quiser seguir o Senhor. Irmãos,
Teve um irmão precioso chamado Oswald Sander, escreveu um livro sobre discipulado. Ele diz que a palavra discípulo, ou relacionada a discipulado, apareceu cerca de 267 vezes na Bíblia. A palavra crente, cristão, 3 vezes aproximadamente. No máximo 5 crentes, 2, 3 vezes cristão. Em Antioquia eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Mas o Senhor veio chamar os homens a serem seus seguidores, discípulos. É mais do que você ser um crente. Tiago falou, você crê que há um só Deus? Você faz bem. Você lembra dessa passagem? Mas os demônios também creem e estremecem da palavra do Senhor. Mas os demônios se sujeitam ao Senhor? Os demônios seguem ao Senhor? Eles tomam a cruz? Não, mas eles são crentes. Satanás conhece a palavra muito mais do que todos nós. É o maior teólogo do mundo, abaixo do Senhor. É ele que conhece a palavra. Tem muita gente que crê. E tem muita gente que conhece a palavra. Mas anda no princípio do diabo. Porque apesar do diabo ter dons e ministério, e ter sido ungido antes da queda como querubim ungido, apesar de crer e acreditar na palavra, no sentido de acreditar que ela é a palavra de Deus, ele não se submete, quer dizer, ele acredita, mas o seu princípio de vida é um princípio de desobediência. É um princípio de insubmissão, é um princípio de independência. Você lembra o livro de Jó, quando Jó foi fazer o seu sacrifício e se apresentar diante do Senhor? Diz a Escritura que o diabo veio e entrou no meio da assembleia junto com os anjos. Ele gosta de participar das reuniões. Também tem uma passagem na Bíblia, quando fala de Micaías, aquele profeta, quando Acabe ia sair para a guerra, e Micaías viu os céus abertos e houve uma reunião dos céus. E aí estava tendo uma assembleia, mas o Senhor indagava como que poderia ser feito para tratar aquela situação de desobediência em Israel. E um espírito mau falou assim, eu vou operar algo. Como? Eu vou ser um espírito de engano e de mentira na boca de todos os seus profetas. Pô, vai. E os profetas passaram a profetizar mentira. E Deus permitiu. Eram crentes, profetizavam, mas não se submetiam ao Senhor. Nós temos muitas passagens. O Senhor fala, ide por todo mundo, façam discípulos. Ou seja, pessoas que estão dispostas a não ser meramente religiosas, mas elas querem conhecer o Senhor. Amém. Seguir o Senhor. O Senhor transformar a vida delas. Amém. Abandonar o pecado, amar a santidade, amar o caminho da oração, o caminho da cruz. Amém. E ser alguém útil no serviço ao Senhor. Amém. Nós precisamos ser reevangelizados. Amém. O Evangelho do Reino. Porque às vezes ouvimos o Evangelho muito confortável, que não queremos ser confrontados e cada um quer viver como quer. Isso não é o Evangelho do Reino. O Senhor fala, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim tacar fogo na terra. Eu vim incendiar a terra. E aquele fogo, ele fala por um lado do fogo que queima as impurezas do pecado, mas também fala do fogo da ira de Deus. Quando João Batista fala, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem alguém do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós só falamos do Espírito Santo, mas ele fala que há um fogo, e o fogo é do juízo de Deus. Que se a gente não recebe o Espírito Santo para sermos discípulos obedientes, o fogo nos atinge.
É preciso fogo para queimar a palha do pecado, da desobediência, e sermos purificados hoje, porque aquele dia, quando o Senhor voltar, Ele vai voltar como labareda de fogo. Quem resistirá ao dia da sua vida? Porque a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. Se a obra que alguém edificou nessa parte se queimar, ele vai receber detrimento, ele vai receber disciplina. Porque ele edificou palha, filho e madeira. Ele não é um discípulo. Ele é crente. Mas ele está seguindo o seu capricho, a si mesmo, a sua mente, a sua opinião, não o Senhor. Mas se a obra que ele edificou for ouro, prata ou pedras preciosas, ele vai receber recompensa. Tem um fogo na casa do Senhor. Muitas passagens falam disso. Então, amados, nós temos um grande problema hoje, que está invertido. Quase todos são crentes, poucos são discípulos. Não é ser discípulo de alguém, você seguir um homem, mas é ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E é claro que Deus coloca irmãos para nos ajudar, mas é um discipulado a Cristo. Ensinando-os, verso 20, ensinando-os a quê? O que diz a sua Bíblia? Aguardar todas as coisas que eu vos tenho dito ou mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Seria o mesmo que falar assim, ensinando-os a praticar. Você já reparou que é muito fácil a gente se acostumar com o ensinamento? Nos viciar em grandes pregações e grandes mestres, e a gente não guarda, e a gente não obedece, e a gente não pratica. E isso é um grande perigo. Você falou, olha, ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então nós vamos ter que rever o Novo Testamento, falar o que Jesus mandou a gente fazer. Tá certo? Muitas coisas estão em desordem, porque o Senhor falou algumas coisas como mandamento, mas nós não submetemos a nossa vida ao que Ele mandou. Porque nós somos discípulos do Senhor, se for assim. Mas se formos discípulos do Senhor, nós vamos ter que voltar e ver o que o Senhor falou. Paulo disse assim aos Colossenses: habite em vós ricamente a palavra, você lembra? Colossenses 3,16. De quem? De Cristo. Ô irmãos, graças a Deus pelas epístolas, graças a Deus pelos apóstolos, mas habite ricamente em vós as palavras de Cristo, ensinando-os, exortando-os, consolando-os, aconselhando-os mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais, as palavras de Hebreus capítulo 6, os rudimentos da doutrina de Cristo. Romanos capítulo 16, 20 em diante. Paulo fala do seu evangelho, segundo as palavras proféticas do Velho Testamento, conforme o mistério que estava oculto desde a eternidade, e as palavras de Cristo. Ele não separa o mistério eterno das palavras proféticas do Velho Testamento e a sua pregação das palavras de Cristo. É o mistério eterno, segundo as profecias do Velho Testamento, que se cumpriram em Cristo, e Cristo falou, e agora o ministério de Paulo foi levado adiante. Esse mistério profetizado no Velho Testamento, cumprido em Cristo, e que ele avançou. As palavras de Cristo. A gente às vezes gosta de coisa muito elevada e esquecemos das coisas mais simples. A gente coa mosquito e engole cabelo, né?
O Senhor falou, apanhai as raposinhas que danificam as vidas. São coisas pequenininhas, mas são essas coisas que danificam. Então vocês estão vendo aqui? Ensina-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nós temos várias coisas na igreja que, se a gente simplesmente falasse, mas o que Cristo falou sobre isso? Ou que Paulo e os apóstolos falaram sobre isso, porque a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas o que é a doutrina dos apóstolos? Se não Cristo, sua obra e suas palavras. Irmãos, a doutrina dos apóstolos é a extensão do que Cristo é, do que Cristo fez e do que Cristo falou. Eles não falavam outra coisa a não ser o que Cristo é, o que Cristo fez, o que Cristo fez. Não cessavam de pregar publicamente pelas casas, pregar e ensinar a Jesus Cristo. Um discípulo é aquele que segue o Mestre. Um discípulo é aquele que está sendo treinado para ser semelhante ao seu Mestre. Um discípulo é aquele que ouve o seu Mestre, que serve o seu Mestre, que leva a obra do Mestre adiante. Não é se moldar alguma coisa, é se moldar o seu Mestre. E basta o discípulo ser igual ao seu Mestre. E agora ele está falando assim, olha, vão, façam discípulos, mas ensina a guardar. Não adianta você só pregar a palavra, e não adianta você só ouvir a palavra. Ô irmãos, como precisamos ter em conta de que Jesus nunca falou algo que não tivesse a intenção de ser praticado. Vou repetir. Jesus nunca falou algo que não tivesse a intenção de ser praticado. Se a gente se acostumou com pregações bonitas que não nos levam a praticar, isso não faz sentido com o chamamento do nosso Senhor para o ministério. Ele ensinava os seus discípulos fazendo. Não era num quadro, era no dia a dia. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude a voltar a essa escola. E ele diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando que ele estaria ou como que ele estaria? Ele estaria conosco, ou com seus discípulos, quando nós estivéssemos indo. Quando nós estivéssemos obedecendo. Se nós não obedecemos, como que ele vai estar conosco? Estão entendendo? Amém. Olha o Evangelho de Marcos, por favor. O finalzinho do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16. Vamos ler do 14, Marcos 16, 14. Finalmente ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Irmãos, o pecado da incredulidade, ele é terrível, porque é como que ele atasse as mãos do Senhor. Jesus não pôde fazer muitos milagres e sinais em Nazaré, por exemplo. Por quê? Você lembra? Por causa da incredulidade daquele povo. Essa semana eu falei, interessante, parece que os irmãos aqui têm mais fé para acreditar que não vai dar certo a obra do Senhor do que para acreditar que Deus operará maravilhas na sua obra e avançará. Isso é um demônio.
precisamos repreender esse espírito de incredulidade, Amém. de descrença na palavra do Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo. E faça o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Preste atenção nisso aqui. Em meu nome, o que eles vão fazer? Não tenham medo de demônios, porque todo o poder lhe foi dado dos céus. Em meu nome, no nome soberano do Senhor. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos. O que vai acontecer com os enfermos? Serão curados. Alguém pergunta: puxa, irmão, por que hoje quase nós não vemos sinais, milagres, cura, expulsão de demônios? Por que nós não estamos vendo mais essas coisas que aconteciam no primeiro século ou em outros avivamentos? Muito simples. O Senhor falou que isso aconteceria quando eles fossem e tivessem pregando o Evangelho. Se você não prega o Evangelho e o Senhor opera maravilhas ou sinais, nós vamos ficar mais desviados ainda, mais orgulhosos ainda. Os milagres, os sinais, é uma intervenção de Deus para testificar da autoridade da sua palavra. Tanto que chegamos no 19, diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E o livro de Hebreus diz que ele está intercedendo pelos santos. Então ele está lá intercedendo enquanto seus discípulos estão indo. Ele está intercedendo por nós. Não nos deixou sozinhos. E eles, seus discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes. Agora olha o verso 20, a outra parte. O que diz a palavra? Eles saíram e pregaram em toda parte. O que está dizendo aí a sua Bíblia? Operando o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Você está vendo? No começo, Jesus ia pregando e os discípulos iam cooperando com ele. Agora o Senhor ascendeu aos céus, derrama o Espírito e eles que têm que ir. Quando eles vão pregando o Evangelho, inverteu a ordem. Agora é o Senhor que está cooperando com eles, porque eles estão obedecendo. Quem vai impedir a mão do Senhor? Amém. Qual demônio? Qual adversidade? Qual enfermidade? Qual a escassez? Qual a debilidade? O Senhor ia com eles, cooperando. E diz assim: e confirmando a palavra que eles estavam pregando com sinais que se seguiam. Precisamos orar para o Senhor operar isso em nós nesses dias. Amém. Só teve um amém, vocês estão vendo? Amém. Estão vendo como é que nós estamos mortos, vagabundos espiritualmente? Nós estamos pobres espiritualmente, preguiçosos. Estamos ainda cheios de televisão, de celular, de futebol. O inimigo nos enriqueceu com tanta coisa que roubou o nosso ministério de intercessão, de jejum, de oração. Hoje os crentes têm medo de pregar o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia, porque não foi para isso que o Senhor me chamou. Alguém fala assim: mas eu não sou evangelista. Mas você só precisa amar o Senhor e amar as pessoas. Amém. Nem todos têm um chamamento para ir, mas sabe aquele seu vizinho? Sabe o dono da padaria? Sabe as pessoas do mercado? Sabe os seus parentes? Seus colegas da empresa, do trabalho? Elas precisam de Jesus. Amém. Amém. Nós temos que orar por isso. E orar para o Senhor criar oportunidade para pregar o Evangelho. Amém. Quem ganha alma, sabe. Às vezes os irmãos mais velhos estão cheios de picuinha, cheios de problemas.
porque acaba assim, somando a força, gastando energia entre eles, e eles estão esquecendo de pregar o Evangelho e reproduzir filhos na fé. Você já viu um casal que passa muitos anos e não tem filhos? Vão ficando rabugentos, vão ficando enjoados. Mas quando nasce uma criança, eles esquecem da debilidade uns dos outros. Toda a atenção do casal agora vai para onde? Aí fica aquela bobeira, parece com o pai, não parece com a mãe. E os avós, falar para o Atanásio, né? Os avós se tornam avolescentes. Vão brincar de cavalinho, de tudo, né? Deus renova as forças dos mais velhos, enviando filhos. Irmãos, uma igreja que não tem novos convertidos vai ficando rabugento. Os irmãos amargurados, vendo as fraquezas uns dos outros, porque são irmãos infrutíferos. Nós precisamos orar para não sermos estéreis na vida, mas sermos cheios do Espírito Santo. Para que o Senhor aviva a sua obra, salve almas. E no lugar de ficar no trabalho uns com os outros, nós vamos cuidar de pessoas. Servir as pessoas. Canalizar a graça e os dons para cuidar de pessoas. Amém? Então diz que a mão do Senhor cooperava com eles, o próprio Senhor cooperava com eles. Irmãos, como maravilhoso é isso. Aí quando chegamos no livro de Atos, capítulo 1, o Senhor já havia soprado o Espírito Santo sobre eles, mas falou para eles esperarem até ser cheio do Espírito Santo, porque ninguém pode cooperar com Deus se não for revestido do poder do Espírito Santo. Nós não temos nada em nós. E para ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos submeter a Ele. O Espírito Santo é dado para glorificar Jesus. Precisamos orar que se não temos uma vida cheia do Espírito Santo, será que há coisas em nós que estão impedindo, como desobediência, como pecados, como divisão, como insubmissão, como problema de relacionamento conjugal, que a Bíblia diz que as nossas orações podem ser impedidas de se ter, se marido e mulher têm crise entre eles. Precisamos orar. Capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Eles haviam perguntado, olha o verso 6, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles também gostavam de escatologia, gostavam de... É agora que o Senhor vai tirar o governo de Roma e vai libertar o seu povo, que a gente vive uma vida livre, sem tribulação, com fartura, prosperidade. Eles queriam uma vida boa, igual a gente. Isso fala, não, verso 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Pare de querer ser especulativo, estabelecer data. Quando o anticristo vem, quando o Senhor vem. Muitos já erraram em determinada área. O Senhor fala, não vos pertence saber. Não adianta. Tira o foco disso. Vão obedecer o que o Senhor mandou. E ele fala, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Tem muita gente com muita escatologia na cabeça e não é testemunho de Jesus. E não está cheio do Espírito Santo. Para que adianta tanto conhecimento? Vocês vão ser testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu não quero que vocês fiquem só em Jerusalém. Vocês têm que chegar até a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então no capítulo 2 de Atos, um vento impetuoso vindo no dia de Pentecostes, encheu toda a casa, e encheu todos aqueles que estavam assentados. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Começaram a falar novas línguas.
E aqueles que estavam ali acharam que ele estava embriagado. Pedro se levanta e falou: esses homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo essa 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que acontecerá que derramarei do meu Espírito Santo, do meu Espírito, sobre toda a carne. Amém. Preste atenção. O Senhor está dizendo que derramaria o Espírito sobre quem? Alguns? Não. Sobre? Irmãos, o Espírito Santo já foi derramado. Lembra? No princípio que criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face da vida. E o Espírito Santo fazia o quê? Chocava. É isso que Pedro está dizendo aqui pelo Espírito. O Espírito Santo está sobre toda a carne. Tem trevas, né? Tem trevas. Mas assim como está lá em Gênesis, disse Deus. E o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Agora, quando Pedro começa a pregar, houve luz. As trevas foi dissipada. Cerca de 3.000 almas creram no Senhor. Uma pregação. 3.000 almas. Hoje fazemos cerca de 3.000 pregações. E às vezes não ganhamos nenhuma. Por quê? Porque às vezes não somos discípulos. O Espírito Santo não está conosco. Falta poder, falta milagre, porque o Senhor quer que primeiro nos submetamos a Ele. Mas se nos submeter, fomos um povo obediente, discípulos, essa mesma unção que estava sobre eles, está conosco. Porque ela pertence à cabeça. Amém. Agora, irmãos, eles se convertem, cerca de 13 mil homens, eles foram batizados. Eles não fizeram um catecismo. Não tinha burocracia. E eles começaram a perseverar na doutrina dos apóstolos. Irmãos, como é que pode 3.000 pessoas caminhar junto e fazer tudo em comum? É porque agora não eram mais 3.000 cabeças, cada um pensando o que queria. Eram 3.000 pessoas que se submeteram ao senhorio do nosso Senhor Jesus. Amém. Sabei toda a casa de Israel que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor. Você não é o Senhor. Você não pode crer e ser batizado e querer viver sua própria vida. Quando você é batizado, Amém, Senhor. é o indivíduo que foi batizado, mas o seu individualismo vai ser sepultado. Aleluia. Você sai ali como membro do corpo para se submeter à cabeça. Amém, Senhor. E viver uns. Hoje nós temos muito individualismo. Ah, eu não estou sentindo, eu não sei o quê. Onde está o corpo? Senhor, para nos ajudar. Sujeito à cabeça. Vivendo o limite, o dom de cada um, mas contribuindo uns com os outros. Nos sujeitamos. Amém. E a gente vê que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles não perseveravam cada um nas suas próprias ideias, nas suas próprias manias, porque eles eram discípulos, vendiam suas propriedades, repartiam uns com os outros. Ele não perguntava quanto que deveria ofertar, se é o dízimo. Tudo pertence ao Senhor. Eles tinham um coração tão generoso de repartir, porque nada do que possuía, dizia a eles, pertence a nós. Eles tinham tudo em comum, porque eles eram discípulos. Amém. Amém. Não tinham medo que algo ia faltar. Sabe por quê? Porque nada do que eles tinham era deles. Era do Senhor. Amém. É o Senhor que provê. Irmãos, e a igreja foi crescendo, foi multiplicando, foi chegando gente, mas eu quero avançar por causa do nosso tempo. O Senhor falou que eles deveriam permanecer ali até do alto ser revestido de poder, e eles seriam testemunha onde mesmo? Tanto em Jerusalém e onde mais? Samaria, depois Judéia, Samaria e até os confins da terra. A pergunta é, eles foram? Não. Eles ficaram em Jerusalém. O que Deus permitiu? Primeiro,
houve uma perseguição contra Estevão. E Estevão foi martirizado. Deitaram as vestes dele aos pés de um mancebo chamado Saulo. E aí Saulo passou a perseguir a igreja. Olha o capítulo 8 de Atos. E aqui a gente precisa tocar em algo precioso. Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, que é Estevão. E fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos para as terras, olha aqui, irmãos, da onde? Judéia. Judéia e o que mais? Samaria. Samaria. Exceto aqueles que Deus mandou ir. Que um apóstolo é um enviado. Deus não foi. Claro que aqui eles estavam cuidando daquilo que era a obra do Senhor. Alguns irmãos acreditam que eles não deveriam ir. Isso é um assunto delicado, porque um apóstolo é um enviado. O Senhor falou que eles deveriam. Como eles não foram, era muito cômodo estar em Jerusalém. O Senhor fez o seguinte: olha, essa missão de ter que ir para todo lugar vai ter que ser cumprida. Vocês não vão? Não. O Senhor derramou eles. Como? Fez uma migração. Sabe o que é migrar? É quando espalha para muitos lugares. Através de quê? Perseguição. Irmãos, nós temos uma tendência de fixação. O que é fixação? É quando você fixa em algo, é muito cômodo. É muito bom para ir em Jerusalém. Quem não quer ficar ouvindo Pedro, a sombra dele cura? João, que reclinou o peito de Jesus. Nós queremos ficar ao redor de grandes homens. Às vezes idolatramos esses homens. O Senhor precisa recolher alguns deles, sabe por quê? Eles estão substituindo, não por querer, mas a esperança dos santos em servir, eles colocaram nesses homens. E agora são muitos membros atrofiados e toda a responsabilidade estão com alguns e o corpo está paralisado. Isso é muito sério. Porque Deus deu o ministério para aperfeiçoar os santos, para que os santos, eles desenvolvam o seu ministério. Não é para o santo ficar sentado ouvindo pregação, ouvindo ensinamento, mas é para servir. Amém? Então Deus permitiu. Agora você está vendo que essa profecia, essa direção de que deveria chegar a Judéia e Samaria começa a se cumprir. Mas quando que começou a se cumprir? Quando eles foram perseguidos. Irmãos, será que às vezes só tem que permitir uma perseguição entre nós? Será que às vezes ele tem que cortar a nossa renda financeira? Ele tem que permitir o desemprego? Ele tem que permitir uma doença, uma morte de alguns irmãos? Uma crise política? Nós temos países que eram sossegados e quando vê a perseguição eles foram avivados e estão pregando o evangelho em toda a parte. Que a nossa tendência é viver uma vida cômoda. Se o Senhor nos deu saúde, família, recursos, é para o reino dele. Amém. Não é para a gente viver como os incrédulos que quer viver uma vida centrada em si. E quanto mais tem, mais egoísta ele se torna. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos aprender a ser mais generosos. Dai e ser-vos-á dado. Nós queremos só que dê para nós. Agora só falar, sabe por que vocês têm pouco? Porque vocês retêm como se fosse de vocês, não é de vocês. Quanto mais vocês dão, mais eu vou dar para que vocês deem muito mais para o reino, para a expansão do reino. E aí, irmãos, esses irmãos foram dispersos, exceto os apóstolos, e os homens piedosos foram enterrar Estevão. Fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, eles iam, para onde que eles iam? Toda parte anunciando a palavra. Olha aqui. Está vendo que a palavra agora está indo por toda parte? Quando que essa palavra está indo por toda parte? Quando eles foram dispersos.
Ah, irmão, nós estamos tão trancados dentro das nossas casas, dentro dos nossos locais. Nós somos crentes secretos. Parece que nós vimos muito o 007, né? Ninguém sabe quem é o outro. Nós às vezes somos assim. Falava esses dias que quando eu era bem jovem, era comum a gente pregar o evangelho nas praças. Fizemos muito isso aqui no Rio, nas ruas, nas praias, luau, ar livre. A gente dava tantos folhetos. Quase ninguém tinha carro, mas quem tinha o carro estava cheio de folhetos. E as irmãs tinham muitos folhetos dentro da bolsa. Hoje, quando você abre os carros dos irmãos, tem conta, tem CD, tem tudo. E quando vê as bolsas das irmãs, não, só não acha sapo ali dentro. O resto, você deve achar quase tudo ali dentro. Menos folheto evangelístico. Porque nós perdemos esse encargo. Lá em casa, quando falta assim, uns 5 km para chegar, ou 10, fala, bem, começa a procurar a chave na bolsa. E tem tanta coisa aí que corre risco de chegar lá e não vai achar ainda. E a gente chega e demora. Hoje melhorou um pouquinho. Porque tem, irmão, nós temos tanta coisa dentro das nossas bolsas, nosso armário, nosso carro. Temos pregado o evangelho. Você vai na padaria, você tem uma semente para deixar. Você para num pedágio, você deixa uma semente. O que é a semente? É um folheto. É uma mensagem. O mundo carece da pregação do evangelho. Você não precisa ser um evangelista. Basta dar um folheto. Basta orar. Basta orar e pedir para o Senhor colocar pessoas no seu corpo. Eles foram espalhados por todos os lugares, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria. Olha aqui Samaria. Porque os judeus não queriam chegar ao samaritano, que eles consideravam uma raça inferior. Eles falaram, não, tem que chegar lá. O evangelho é para o mundo inteiro. Diz que ele pregava a Cristo e as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos saíam dele. Espíritos imundos saíam dele, de muitas pessoas que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Filipe era um homem simples, que passou a ser um diácono. Mas você está vendo como que o Senhor usou esse homem? Nós devemos desejar isso. E você vai ver a palavra do Senhor crescendo em todos os lugares. Aí o Senhor salva Saulo no caminho de Damasco, quando ele está indo pregar o Evangelho. E aconteceu que havia um discípulo. Vamos ler Atos capítulo 9. Verso 10. Tenha em conta que Saulo encontrou o Senhor no caminho de Damasco, e ele está indo para matar os irmãos, para perseguir. Atos 9, verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Olha a resposta de Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Quem era Ananias? Um discípulo. Sabe quantas vezes a Bíblia falou mais de Ananias? Nenhuma vez. Você nem sabe quem é. Alguns acreditam que era um daqueles 70, né? Não tem fato verídico sobre isso. É que o Senhor quis mostrar para nós que isso aqui deveria ser o normal de um discípulo. Ouvir o Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus e falar, eis-me aqui, Senhor. Amém. Levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, ou seja, você. Não é Pedro, não é um apóstolo, não, você. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem poder dos principais sacerdotes,
para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, e olha o que aconteceu aqui. Impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Irmão, ele era um perseguidor, um matador. Irmão Saulo. Irmãos, são discípulos, cheio do Espírito Santo. Ele fala assim: eu não sou um presbítero, eu vou ligar para os presbíteros para ver se é conveniente. Vocês estão entendendo? Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista e levantou-se. O que aconteceu aqui? Foi batizado. Quem batizou? Ananias? Para subir. Mas quem é Ananias? Um discípulo. Porque era um tempo que o Espírito Santo estava. Você não tinha tempo de perguntar. Tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O Senhor continua operando muitas coisas, mas vamos ao capítulo 11, verso 1. E ouviram os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Você está vendo que agora os irmãos apóstolos e a igreja de Jerusalém e na Judéia começaram a ouvir que os gentios estão ouvindo a palavra de Deus? Como que eles ouviram? Os discípulos. Gente simples está pregando o evangelho. E o que aconteceu? A mão do Senhor estava sobre eles. Chegamos ao verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra, senão somente aos judeus. Você vê que muitos irmãos não queriam pregar para os gentios. Como é que pode isso? Você falou para pregar, mas eles não queriam pregar. Agora olha o verso 20. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, ou seja, que não eram nascidos em Jerusalém, eram judeus que vieram dessas cidades dos gentios e dessas cidades aonde eles tinham afinidade. Entrando em Antioquia, falaram aos gregos. O que eles estavam falando? Qual era o assunto que eles estavam falando? Hã? Oh, irmãos, os irmãos têm falado tantas coisas, só não têm falado do Senhor. Prega Cristo, fala de Cristo, fala do seu amor, da sua pessoa, do seu caráter, dos seus atributos, do seu propósito, da sua obra do Calvário, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, do seu derramamento no Espírito Santo. Nós temos tanto de Cristo para falar e para aprender. As pessoas estão aprendendo muitas coisas, menos Cristo, porque não estão ouvindo de Cristo. E eles não estão falando acerca do Senhor, um estudo bíblico. Não, eles estão anunciando o Senhor. Olha a sua Bíblia. Não diz a Bíblia que eles estão falando acerca do Senhor. Eles estão falando o quê, irmãos? O Senhor. Pessoa. Imagine que amanhã nós vamos comer um churrasco. Aí alguém que vai servir, ele chega até as crianças e as pessoas que estão com muita fome. Ele chega com uma picanha cheirosa. Ele fala assim: tá vendo essa picanha? Então, essa carne aqui é uma picanha maturada, especial. Você sabe o que é maturada? Não sei. O que eu sei é que eu estou com fome. Eu quero comer. Não, aguenta aí.
Agora vai começar a explicar o que é picanha natural, que a pessoa não quer saber, ela só quer comer. Depois que ela tiver com a barriga cheia, ela pode aprender. E vai passando um tempo, a carne vai esfriando. Depois ele fala do corte, se você cortar errado a picanha, ela vai ficar dura. Depois ele vai falar da brasa, de como você coloca a picanha na brasa correta, a altura, a temperatura. E você não pode ficar virando a picanha. Só vai o salzinho. E ele vai te explicar tudo. E não vai dar picanha para você comer. Você vai ficar com bronca dessa pessoa, ela vai achar que você é adversário dela, gerou uma confusão por um único motivo. Você é um mestre em falar sobre churrasco, mas você não sabe servir churrasco. Paulo disse para Timóteo que você seja um bom ministro de Cristo, e o termo no grego é garçom. Sirva Cristo. Não é sobre Cristo, é Cristo Jesus. Mas você não pode dar uma coisa que você não tem. Se você não anda com Ele, não cultiva uma vida com Ele, não está cheio do Espírito, se você não ouve o Senhor, se você faz o que você quer, você pode falar sobre o Senhor. Você pode montar uma escola de teologia e falar 5 anos sobre Ele. Isso não vai mudar nada. Vocês estão me entendendo? Amém. Amém. O que nós temos dado para as pessoas e uns para os outros? Nós temos vivido uma vida íntima com Cristo. Eles anunciavam o Cristo vivo que eles conheciam. Amém. Irmãos, o Senhor falou assim: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês vão me ser o quê? Testemunhas. O que nós precisamos hoje de irmãos que sejam pessoas... O que é um testemunho? É aquele que viu, ele participou. Nós precisamos ter visão, viver com Cristo, falar o que Ele está fazendo em nós. Já que você ouviu falar com os outros, é em você mesmo. Como nós precisamos. Amém. E a palavra testemunha ali é mártires. Pessoas que estão dispostas a morrer como mártires pelo Senhor, porque primeiro, interiormente, eles já morreram para eles mesmos, porque eles estão vivendo assim mesmo. Verso 21, porque eles estão anunciando o Senhor. Só uma lembrança, quem eram essas pessoas que estão anunciando o Senhor? Sim. Paulo, Pedro, Tiago, João, os apóstolos. Quem eram essas pessoas? Gente simples, os discípulos. E o que aconteceu no verso 21? Vamos ler? Quem quer ler em voz alta? E a mão do Senhor era com eles, grande número creu e se converteu ao Senhor. Marcos 16. E o Senhor cooperava com eles. Vocês estão vendo que a mão do Senhor era com eles? Amém. Por que a mão do Senhor era com eles? Porque eles estão anunciando o Senhor. Senhor. Ô irmãos, a mão do Senhor não está encolhida para salvar e operar grandes milagres hoje. O que falta são discípulos cheios do Espírito Santo que anunciam o Senhor. Onde estiver pessoas pregando o Senhor, a mão do Senhor está aí. Você se lembra o que Pedro falou? Esses homens não estão embriagados, sendo essa às 9 horas da manhã. Mas isso que está acontecendo aqui, olha o que é um homem cheio do Espírito Santo com visão profética. É aquilo que foi profetizado. Eles começam a entender as Escrituras. O Senhor abre o entendimento. Eles estão vendo que as Escrituras se cumprem. Aquele tempo da palavra profética chegou. E quando você tem a palavra profética se cumprindo, é desencadeado o poder de Deus pelo ministério da palavra. Nós precisamos de irmãos que não apenas ensinam a palavra, mas que eles sejam profetas. Amém. Para mostrar demonstração de espírito e poder por uma palavra viva que traga os céus para a terra. O poder do Espírito Santo operando entre as pessoas. Hoje está se cumprindo essa palavra, é isso que Pedro está falando. O Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Parece que quando Pedro está olhando, ele está vendo assim, o Espírito Santo foi derramado sobre nós, cerca de 120 pessoas aqui,
Mas eu estou vendo que ele foi derramado sobre todos. Então agora estão tão cheios de fé que ele sabe que quando ele crê, o Espírito Santo está ali, ó. Como ele estava naquela terra sem forma e vazia, chocando, aguardando o Senhor falar, haja luz, para que a treva seja dissipada e haja luz. Quando eles pregam, eles têm fé que o Espírito Santo está sobre a pessoa. Basta cumprir o que está em Romanos 10. Essa é a palavra da fé que pregamos. Que se com seu coração você crê que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, que sua boca você confessar, o que Pedro disse que Paulo falou que vai acontecer? Serás, amém. Porque o Espírito Santo já foi derramado. Ele está sobre você. O incrédulo, mas ele quer entrar em você. Oh, irmãos, precisamos ver o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra. Quando olharmos para as pessoas, crermos que o Senhor quer salvar as pessoas, e nós precisamos pregar o Evangelho. Nem todos serão salvos. Nós não sabemos quantos serão salvos. Mas a vontade de Deus, segundo Paulo a Timóteo, é que a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O Senhor quer nos enviar para que as pessoas ouçam e creiam. Agora a mão do Senhor estava sobre eles porque eles pregaram. E diz a Bíblia, grande número creu e se converteu. Se converteu ao quê? Não é a visão da igreja, aos irmãos. Ao Senhor. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram para lá Barnabé a Antioquia. O qual, quando chegou, o que Barnabé viu ali? 23. Ele viu a graça de Deus e se alegrou. Quando o Senhor está fazendo algo novo no lugar, sabe quem são as pessoas que vão ser úteis naquele lugar? Barnabé. Os Barnabé do nosso tempo. Alguém lembra qual é o apelido ou o significado de Barnabé? Filho da consolação. Não é filho do trovão. Se irmãos que vão ao lugar onde o Senhor está salvando almas, edificando uma assembleia nova, chegam ali os filhos do trovão, você sabe que Jesus estava indo a Jerusalém, passou beirando Samaria, mas não quis entrar em Samaria. Os samaritanos ficaram bravos, porque o semblante do Senhor é de quem ia para Jerusalém. Você sabe que João, o mais manso entre eles, falou para Jesus? Estava lá João, Tiago, os filhos mais mansos. O Senhor falou assim, eles falaram assim, Senhor, você quer que nós rogamos para que seja derramado fogo do céu e venha consumir esse povo, como Elias fez? Queria fazer um churrasco nos samaritanos. Então, não, vocês têm que chegar em Samaria para pregar o evangelho. Não, vão matar os samaritanos. Então vocês não sabem que espírito vocês são. Aí o Senhor chama eles numa outra ocasião de filhos de trovão. Os filhos do trovão são aqueles que não são impetuosos. Aonde eles estão, eles atropelam, eles não têm paciência. E o Senhor está dizendo aqui que Barnabé, filho da consolação, os irmãos precisam ser consolados, encorajados, apacentados. O que Barnabé viu ali? O que Barnabé viu ali? Os defeitos, os problemas. Será que tinha defeito? Será que tinha problema? Tinha. Mas o que Barnabé viu? Irmão, nós temos que aprender a ter a graça. E trabalhar a partir da graça. Amém. Aleluia. Amém. Lembra? Quando acontece isso, os irmãos que são pais, você está lá na maternidade esperando a notícia da sua esposa que deu à luz. Aí vem lá a enfermeira avisar para os homens. Nasceu? Nasceu. Normalmente a primeira pergunta é homem ou mulher? Não pergunta como é que está a esposa. Oh, meu Deus. Morreu ou está vivo? É homem ou mulher? Aí imagina, é homem. Aí vem uma outra pergunta. É perfeito? É perfeito.
Ah, e a esposa? Ah, tá bem. Posso ver? Aí daqui a pouco vem aquele homem perfeito. Como é que é aquele homem perfeito? Ele tem 1,88 m, olhos verdes, moreno, tipo Sacha, assim. Aí vem andando lá naquele, né? É assim que vem aquele homem perfeito que nasceu? Não, como é que é esse homem perfeito? Enfaixado, né, em lençol, pequenininho, você pega ele gorfa em cima de você, você troca ele se suja de novo. Mas para a mãe, para o pai, aquilo é uma gracinha. Porque esse homem que é perfeito significa que potencialmente ele é perfeito. Potencialmente ele é homem, ele não tem anomalia. Agora ele precisa ser alimentado com leite materno para ele atingir a maturidade. Agora, se vem um nenenzinho que não chora, não faz cocô, não gorfa, não dá trabalho nenhum, esse homem é perfeito, a mãe vai ficar desesperada. Em outras palavras, irmãos, quando são novos convertidos, eles gorfam em cima dos mais velhos. Eles fazem as necessidades. Eles têm debilidade, mas eles são perfeitos. O que eles querem? Eles querem colo. E eles querem gente para trocar fralda. E eles querem ser alimentados, como disse Pedro, desejar afetuosamente o leite racional, vocês que são novamente nascidos, para que por meio dele vocês vão crescer. É um leite para crescimento. E é isso aqui que aconteceu. Barnabé viu a graça de Deus, porque eles são potencialmente perfeitos. Falou assim, aqui não vai dar nada não, tá cheio de problema, gorfa toda hora, troca a fralda, suja de novo. O qual, quando chegou, 23, viu a graça de Deus. O que aconteceu com ele? Ele se alegrou. Oh, irmãos, quando você não vê a graça de Deus, você se alegra? Não. Você fica deprimido. Tem muita gente deprimida, porque a graça está aí, mas você não vê. Verdade. O inimigo quer que você veja as fraquezas. Que enquanto uma criança é nova, aquilo não é fraqueza, aquilo é normalidade. Verdade. Se alegrou e exortou a todos a que permanecesse no Senhor com o propósito de coração. Ele não está falando assim, agora vocês têm que fazer muitas coisas. Ele falou, não. Você não pode pedir uma criança que saia andando, trabalhando. Não, vocês precisam se alimentar. Permaneça no Senhor com o propósito de coração. Porque Barnabé era homem de bem. E o que mais que ele era? 24. Vocês estão percebendo que está sempre falando cheio do Espírito Santo. Amém. É isso que nós precisamos. Aleluia. Não é cheio de opinião. Pessoa que sabe fazer tudo, não. Cheio do Espírito Santo, dependendo do ministério do Espírito Santo. E era um homem cheio de fé. Amém. Não era incrédulo, ele era cheio de fé. E muita gente, o que aconteceu? Não dispersou. Hoje tem irmãos que dispersam os outros. Muita gente se agregou. Agregou onde? No Senhor. Irmãos, isso é a igreja. É o Senhor que vai agregando as pessoas a Ele, não a uma reunião. Amém. Não a um homem, não a uma liderança. Não, nós somos a igreja, não. É ao Senhor. Igreja é Ele que agrega ao Senhor. Verso 25, o que Barnabé fez? Partiu Barnabé para Tarso, fazer o quê? a buscar Saulo e achando conduziu para Antioquia. Olha isso aqui, irmãos. Como precisamos voltar ao princípio de Antioquia. Não espere um grande líder. Não fique demasiadamente triste, porque irmãos amados nossos que tinham um ministério tão rico, o Senhor levou. O Senhor sabe o que Ele está fazendo. Ele quer que vocês confiem no Espírito Santo. Enquanto nós olhamos aos homens, o Espírito Santo vai embora. Verdade. Porque o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho. Nossos olhos depender dele. E quando ele levantar irmãos entre nós, não é para substituir o Espírito Santo. Verdade. Mas é para nos levar a depender mais dele. Amém. Barnabé foi humilde o suficiente para ir atrás de Saulo. Hoje, irmãos, tem uma independência ministerial, um orgulho. Por isso a igreja é tão pobre.
Os homens não querem depender uns dos outros. Se você faz isso é porque você acha que a obra é sua. Você quer estar no controle. Mas se você reconhece que é a obra do Senhor, um homem espiritual é aquele que pede ajuda. Amém. Ele reconhece meu ministério tem limite. Ele vai só até aqui. Mas eu preciso de Saulo e de muitos outros, porque eles têm algo para complementar a obra do Senhor aqui. Amém. E isso é ministério. Aleluia. Aleluia. Não é ser pobre com individualismo, é ser rico com a diversidade que complementa. Amém. E achando, o conduziu para Antioquia, e sucedeu que todo um ano reuniram-se naquela igreja, ou seja, entre aquela assembleia de irmãos, não num prédio, e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Você está vendo que o Senhor está tendo um recomeço em Antioquia? Em Jerusalém você tem os apóstolos do Cordeiro, os 12. Os 11 que Judas traiu, mas surgiu um outro. Mas aqui o Senhor está começando uma outra base do seu ministério, da obra de envio. E essa obra é em Antioquia e começa com gente simples. Amém. Na terra dos gentios. Agora ele envia profetas. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos... O que os discípulos fizeram? Verso 29. E os discípulos fizeram o quê? Determinaram mandar conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Quem determinou, irmãos? Você está vendo? Ele fala assim, nós não somos proibidos. Os discípulos. Amém. Porque o Espírito Santo habita nos discípulos. Amém. Amém. O Espírito Santo quer guiar a igreja através dos membros. Isso. E aqueles que têm uma liderança, eles reconhecem o Espírito Santo nos discípulos. Amém. Isso. Isso é liderança. Nem tudo está com os líderes. Mas um sinal de liderança é quando você representa o Espírito Santo, quando ele está movendo a igreja e fala, isso é de Deus. Isso. E ele apoia. E esses irmãos fortalecem. Isso era algo que eles nunca tinham praticado. É um recomeço, é uma coisa nova aqui. Mas esses irmãos acataram. Verso 30. O que eles com efeito, quem? Eles quem? Os discípulos. Com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Quem está enviando Paulo e Barnabé? Os discípulos. Irmãos. É Cristo na igreja governando. Amém. Amém. Está inverso aqui, não são os anciãos que estão dirigindo, Verdade. mas é o Espírito Santo que está dirigindo e os anciãos estão se submetendo, porque eles estão reconhecendo a direção do Espírito Santo na igreja. Aqueles que são mais velhos estão dispostos a se submeter ao Espírito Santo na igreja? Ou você acha que o Espírito Santo só dirige a igreja através de você? Estão entendendo? Amém. É um recomeço. E isso aconteceu. E eles foram enviados. E aí, capítulo 12, nós vamos pular. Tiago foi sacrificado ao fio da espada por Herodes. Morreu. Prenderam a Pedro. O Senhor soltou Pedro. Quando nós chegamos no final do capítulo 12, verso 24 e 25, alguém pode ler? Bem alto. E a palavra de Deus Crescia e se multiplicava. Isso. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. A palavra de Deus crescia. Amém. Isso. E se multiplicava. É uma palavra profética, uma palavra bíblica. Não é meramente um ensinamento. É uma vida.
Agora Barnabé e Saulo estão voltando, terminando aquele serviço. Qual o serviço? De levar as contribuições que foram enviadas aos santos que estavam na Judéia. Presta atenção, em Jerusalém não havia necessitado alguém, porque ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua. Eles repartiam uns com os outros. Mas agora surgiu uma fome na Judéia. Você está vendo? Antes eles não queriam pregar o evangelho para os gentios, tá certo? E eles eram ricos financeiramente. Sabe o que Deus está permitindo? Duas coisas. Primeiro, uma perseguição. E segundo, houve uma escassez financeira, uma escassez de provisão. E aqueles que eram ricos se tornaram pobres. E quem vai suprir as debilidades daqueles que se tornaram pobres? Os gentios que eles não queriam pregar o evangelho. Ou que eles são em... Porque os gentios se tornaram ricos na fé, e ainda que eles eram pobres, mas eles eram mordomos dos recursos que Deus enviou. Amém. Aleluia. Vocês estão vendo o que eles são? Quando eles voltaram da Judéia, voltaram de Jerusalém, verso 25, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome João Marcos. Você está vendo que o ministério está crescendo? Agora trouxeram mais um. Quando uma assembleia honra o Espírito Santo, o Senhor vai trazendo. Amém. O Senhor vai levar. Amém. Agora alguém pode ler o verso 1 do capítulo 13? Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. No começo eram os irmãos. Depois chegou Barnabé. Barnabé foi buscar Paulo. Depois veio profetas. Agora Paulo e Barnabé vão a Jerusalém e a Judéia. Quando eles voltam, traz João Marcos. E agora no capítulo 13 está dizendo que havia em Antioquia profetas e mestres. O que significa, irmãos? Que os dons espirituais foram tão exercitados que os dons se transformaram em ministério. Amém. Um dom exercitado, mais a disciplina do Espírito Santo, mais a obra da cruz, produz ministério. Amém, querido? Amém. Vários têm dons, mas porque não se submete à disciplina do Espírito, fica no nível só de dom. O Senhor quer ministério. Amém. Maturidade. Uma coisa é você ter um vaso de barro bonitinho. Outra coisa é você pintar esse vaso, uma arte maravilhosa. Mas para essa arte ficar ali, sabe o que você tem que fazer? Você tem que colocar esse barro no fogo. Para essa arte ser fundida com barro. E a arte de pintura com barro se torna uma unidade só. Nós somos vasos de barro. E o tesouro é Ele em nós. Mas o Senhor quer embelezar o caráter de Cristo em nós, a maturidade. E isso só é possível através do fogo do Espírito, da provação. Para que Cristo em nós, a esperança da glória, se torne uma realidade. Amém. Então, ministério, como dizia o Atmani, são dons mais a disciplina do Espírito Santo gerando maturidade. Isso tem a ver com tribulação, com cruz. Mas se a cada vez que o Senhor quer tratar conosco a gente foge, a gente reclama, como vamos ter ministério? Então em Antioquia havia profetas e mestres. Quantos tem aqui? Quantos profetas e mestres tem aqui? Pode contar? 1. Barnabé. 2 com Barnabé e Saulo. Quantos tem aqui? Você já contou alguma vez? Pode contar agora? Quantos tem? Hã? 7? 8. Não. Vamos ler. 7, 8. Quantos tem aqui? Vamos ler? Havia na igreja que estava em Antioquia
alguns profetas e mestres. Dá a entender que tinham mais, né? Muitos. Alguns. Mas vamos ver os que estavam aqui. Vamos lá. Barnabé, então vamos falar assim, 1. Simeão, 2. Chamado negro. Isso significa Níger. E Lúcio, 3. Que ele era o sireneu. E Manaém, 4. Porque ele fora criado com Herodes o tetrarca. E quantos deram? 5. Multiplicou? Era 1, passou para 2. Nós temos 5. Verso 2. Servindo eles aos irmãos. Está assim na sua Bíblia? Ao Senhor. Ministrando eles aos irmãos que paravam na presença de Deus. Como é que eles estavam servindo ao Senhor? Tem essa palavra na Bíblia, jejuar? Porque hoje nós não ouvimos mais falar sobre isso. Nós não ouvimos falar das pessoas que estão servindo ao Senhor, eles estão servindo aos homens. Ministrando primeiramente ao Senhor. Se a gente não ministra ao Senhor, não temos nada para ministrar aos homens e aos irmãos. Eles precisam gastar tempo em oração, em intercessão, em jejum, conferindo a palavra do Senhor uns com os outros. Se uma assembleia não tem irmãos em oração, conferindo, nós somos uma assembleia pobre. Porque o Espírito Santo não acha caminho entre nós. Servindo ao Senhor e jejuando, olha o que aconteceu, disse o Espírito Santo. Então esse ambiente é para o Espírito Santo falar. Separai-me a Barnabé e a Saulo agora para a obra que os tenho chamado. Em algumas versões tem a palavra agora. Porque o Senhor já havia aparecido para Paulo no caminho de Damasco e falou que ele foi separado para isso. Mas agora ele precisa ser enviado pelo corpo. Até a autoridade na base do corpo de Cristo. É agora, não é antes. E então, verso 3, diz assim: e então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediu. O Senhor não chamou os 5, o Senhor chamou 2. Hoje todo mundo quer fazer o que o outro está fazendo. Mas nós devemos procurar saber qual é o desejo de Deus para cada um de nós. Cada um servindo na sua área. Desculpe a liberdade de dar um exemplo para encorajar os irmãos em amor e exortar os irmãos em amor. Eu estou vindo de uma viagem, os irmãos pediram para ajudar. Então, se é para ajudar, nós vamos ajudar. E aí precisamos ajudar em várias coisas. Mas às vezes acontece assim, que numa reunião de oração, a tendência de alguns irmãos que têm dom de ensinar, eles querem ensinar e tomam muito tempo falando. E sufoca o espírito de oração. E às vezes, quando é uma reunião de mutualidade, aqueles que oram, aqueles que falam, tomam muito tempo dos irmãos. E quando eles tomam muito tempo na mutualidade, impede muitos irmãos de orar e de compartilhar. Estão entendendo? E quando é uma reunião da palavra, no lugar dos irmãos submeter ao ministério da palavra, eles querem cantar muito. Ou eles querem achar que todo mundo tem a mesma liberdade e não tem. Então na igreja tem vários caráteres de reuniões. Amém, amém. Esses dias era uma reunião de Partido do Pão, lá nesse lugar que ele estava. Um irmão orou uma vez, orou 2, orou 3, ele orou umas 9 vezes. E cada oração dele ele abria a palavra e lia, um tempo assim muito grande. Aí ele ia falar mais e orar mais uma vez. E eu aproveitei que ninguém estava de olho aberto, eu abracei aquele irmão. Falei, irmão, tá bom. Porque você corre o risco das pessoas lembrar mais de você do que do Senhor. Porque a Bíblia diz assim, fazer isso em memória de... Falei, você quando tiver uma oração longa, agora eu falo para vocês. Se eu falar assim, entra no teu quarto, Amém. faça o quê? Amém.
Vamos lembrar o que o senhor falou? Entra no seu quarto e faça o quê, irmão? Fecha a sua porta. Ora ao Senhor que te vê em secreto. O teu pai que te vê em secreto vai te ouvir, vai te recompensar. Aquela oração longa você tem que fazer sozinho. Você e Deus. Fecha a porta, ninguém precisa ouvir. O Senhor não quer que as pessoas ouçam a sua oração de intimidade. Você não precisa tentar pregar para o Senhor que Ele conhece. Seja objetivo. E Ele falou assim, não orem como os fariseus, que fazem orações. Como que eram as orações dos fariseus? Longas. Ó. E acha que por muito repetir eles vão ser ouvidos. Estão lembrados? O Senhor falou isso? Porque antes de vocês abrir a boca, o Senhor sabe o que vocês precisam. Seja específico. A pessoa vinha até Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. O que você quer que eu faça? Não adianta você falar, o que você quer que eu faça? Você está perguntando para um cego, eu quero ver ele falando, não, seja feito conforme a tua fé. Seja específico. Sabe, irmãos, quando a igreja estiver reunida, a tua oração, o teu louvor, o teu dom, o teu compartilhar, não pode ser se sobrepor aos talentos e os dons dos irmãos. Porque isso não é corpo, isso é anomalia. Precisamos orar para saber o nosso limite, para que enquanto eu trabalho eu não prejudique os outros. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Porque às vezes eu tenho tanto, e no lugar de eu repartir aquilo com sabedoria, eu acabo gerando um problema. É como um caminhão com terra que quer derramar aquela terra em qualquer lugar. E eu tive que ajudar os irmãos nisso aí, lá naquele lugar, porque era uma assembleia normal. Os serviços na igreja não estão apenas voltados a uma reunião. Talvez a reunião vai ser a menor expressão da vida da igreja. Nós podemos exortar uns aos outros. Existe pelo menos 230 vezes o termo uns aos outros na Bíblia. Ajudar uns aos outros, servir uns aos outros, orar uns com os outros, orar uns pelos outros, repartir uns com os outros, sujeitar uns aos outros. Estão entendendo, irmãos? Uma comunhão uns com os outros. Então, depois disso, que eles estavam ministrando o Senhor para ter esse caminho. Verso 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Quem enviou esses irmãos? O verso 3 diz que foram os irmãos que enviaram. O verso 4 diz que foram enviados pelo Espírito Santo. Quem enviou Saulo e Barnabé? O que vocês acham? Foi o Espírito Santo através do corpo da igreja. Amém? Não pode ver o Espírito Santo fora do corpo e não pode ver o corpo sem o ministério do Espírito. Senão não é o corpo. E eu vou terminar aqui, capítulo 14. Verso 4, quando eles estão pregando a palavra de cidade em cidade. 14:4, dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. No começo eles são irmãos, depois eles desenvolvem dons, os dons se tornam ministérios, e esse ministério amadureceu de tal maneira que eles foram enviados, e agora eles são apóstolos, porque eles foram enviados. Vocês estão vendo a multiplicação? Amém. E o crescimento? Amém. Verso 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo. Você está vendo? Não profetas e mestres. O ministério deles é de profetas e mestres. Só que é o ofício, a comissão dele, apostólica. Eles agora são apóstolos e profetas. Depois que eles terminaram toda essa
essa viagem por vários lugares que eles foram pregando o evangelho, fazendo discípulos, levantando igrejas, estabelecendo presbíteros. Essa era a obra deles. Então o verso 26 diz que, e dali, dos lugares que eles estavam, navegaram para Antioquia, verso 26, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido. Eles voltaram prestando conta aos irmãos. Eles não eram soltos, não eram como um hotel. No hotel você entra, dorme, então você ninguém sabe. Você é um fantasma. A igreja é um corpo, é uma família. Voltaram. Verso 27. E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Verso 28 diz o quê? E ficaram ali não pouco tempo com o discípulo. Quer dizer, você não pode segurar mais um obreiro, porque se ele foi enviado pelo Senhor, ele vai e volta, ele vai e volta, e às vezes ele não volta mais. Porque chegou uma hora que Paulo falou: eu sei que vocês nunca mais verão meu rosto. Falou isso à igreja em Éfeso. Então, queridos, o Senhor fez muitas coisas com os irmãos, quando eles assumiram uma identidade como discípulos, se submeteram ao senhorio do Senhor e foram guiados pelo Espírito Santo. E esse é o princípio que nós devemos estar hoje. Antioquia. Você tem duas bases ali da obra: Jerusalém e Antioquia. Jerusalém, você tem a obra naquela região da Judéia, e eles ficaram. Antioquia, uma base de envio para os gentios. Jerusalém, uma obra liderada pelos apóstolos de Cristo, o Cordeiro. Antioquia, uma obra liderada pelo ministério do Espírito Santo aos apóstolos e pelos apóstolos enviados pelo Espírito. Jerusalém, os apóstolos trabalham dando testemunho da ressurreição. Isso é o fundamento. Em Antioquia é a sobreedificação, que é a edificação do corpo de Cristo sobre o fundamento que eles lançaram. Duas bases. Agora, irmãos, precisamos reconhecer. Muitas vezes queremos ir para Jerusalém, seja muitos apóstolos, obreiros maduros. Eu quero gente simples, mas que queiram ser discípulos. Amém. Que creiam que o Espírito foi derramado, que crê que o Senhor quer operar dons, milagres, maravilhas, expulsar demônios, que crê que muitas pessoas sejam salvas, que a igreja seja edificada e que o Senhor possa avançar o seu propósito. Os irmãos sejam consolados, fortalecidos, possamos ter tempo para ter comunhão, ministrar o Senhor, tomar conselho, não fazer nada na base do individualismo, se sujeitar uns aos outros. Amém. Mas que não seja aquele ambiente onde a gente quer só receber e não ter esse encargo de pregar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. Amém, querido? Para não ser como aquelas famílias que está um amordaçando o outro, prejudicando uns aos outros, porque estão desgastados, porque não têm filhos e netos. Nós precisamos de muitos novos convertidos entre nós para cuidarmos uns dos outros. Que o Espírito Santo continue falando a gente. Amém. Amém. Aleluia.